Resumo para estudo e exercícios sobre unidades de concentração. Os problemas abordam diversas formas de expressar a concentração, incluindo concentração comum e massa de soluto por volume de solução, GL. Concentração molar, molaridade e quantidade de matéria, mols, de soluto por volume de solução, mol. Título em massa e percentual, relação entre a massa do soluto e a massa total da solução, expressa como fração ou porcentagem. Título em volume percentual, relação entre o volume do soluto e o volume total da solução, expressa como fração ou porcentagem. Além dos cálculos básicos dessas unidades, os exercícios envolvem determinação da massa de soluto necessária para preparar soluções com concentrações e volumes específicos. Cálculos de diluição de soluções. Cálculos envolvendo a mistura de soluções do mesmo soluto. Problemas que utilizam a densidade da solução. Aplicações em contextos práticos, como dosagem de medicamentos, mg quilograma, ingestão diária aceitável, TIDA e análise de amostras biológicas, soro sanguíneo, urina, sangue. Este material é uma excelente ferramenta para praticar e consolidar o entendimento sobre como calcular e converter diferentes unidades de concentração em química. Espero que este resumo conciso seja útil para seus estudos. Se tiver alguma dúvida sobre algum tipo específico de cálculo ou exercício, é só perguntar. A hora atual é 15 de maio de 2025, 18 horas 4 minutos e 26 segundos, UTC, ou 15 de maio de 2025, 15 horas 4 minutos e 26 segundos, UTC, 3. Especifica cada uma explicando passo a passo e o porquê de cada cálculo apresentado, resolvendo assim a lista de exercícios de forma extremamente didática. Olá! Que ótima ideia aprofundar seus estudos resolvendo essa lista de exercícios de unidades de concentração de forma bem detalhada. Vamos passar por cada um deles, explicando passo a passo e o porquê de cada cálculo. O objetivo é que você não apenas encontre a resposta, mas entenda o raciocínio por trás dela. Vamos começar! Exercício 1. Resoluo da lista de exercícios unidades de concentral.pdf. Exercício 1. 1. O soro fisiológico contém 0,9 gramas de NaCl em 100 ml de solução aquosa. A concentração do soro fisiológico, expressa em mol/L, é igual a o que o exercício pede, a concentração molar em mol/L de uma solução de soro fisiológico. Dados fornecidos. Massa do soluto, NaCl 0,9 gramas. Volume da solução em 100 ml. O que precisamos calcular, a concentração molar m. Fórmula da concentração molar m igual, quantidade de matéria do soluto em mols, volume da solução em litros. Passo a passo da resolução. Converter a massa do soluto, NaCl, para a quantidade de matéria, mols. Por quê? A concentração molar é expressa em mol/L, então precisamos saber quantos mols de NaCl estão presentes. Para isso, usamos a massa molar do NaCl. Cálculo da massa molar do NaCl. Massa molar do Na igual a 23 g-mol. Massa molar do Cl igual a 35,5 g-mol. Massa molar do NaCl igual massa molar do Na mais massa molar do Cl igual a 23 mais 35,5 é igual a 58,5 g-mol. Cálculo da quantidade de matéria, mols, de NaCl. Quantidade de matéria, N igual massa molar. N igual a 0,9 g 58,5 g-mol. N 0,01538 mols. Converter o volume da solução de mililitro para litros. Por quê? A concentração molar é expressa em mol/L, então o volume deve estar em litros. 1 litro igual a 1000 ml. Cálculo da conversão. Volume, V, igual a 100 ml. V igual a 100 ml, 1000 ml por litro. V igual a 0,1 L. Calcular a concentração molar m. Por quê? Agora temos a quantidade de matéria em mols e o volume em litros, podemos aplicar a fórmula da concentração molar. Cálculo da concentração molar. M igual NV. M igual a 0,01538 mols 0,1 litro.
M 0,1538 mol/L. Resposta: a concentração do soro fisiológico é aproximadamente 0,154 mol/L. Exercício 2. Resolu da lista de exercício unidades de concentral.pdf. Exercício 2. 2. Calcule a massa de hidróxido de sódio, na OH, necessária para preparar meio litro de solução 0,2 mol/L. O que o exercício pede é a massa de na OH necessária. Dados fornecidos. Volume da solução em meio litro igual a 0,5 L. Concentração molar TM 0,2 mol/L. O que precisamos calcular? A massa do soluto na OH. Fórmula da concentração molar TM igual quantidade de matéria do soluto em mols, volume da solução em litros. Podemos rearranjar esta fórmula para encontrar a quantidade de matéria. Quantidade de matéria TM igual a M*V. Passo a passo da resolução. Calcular a quantidade de matéria, mols, de na OH necessária. Por quê? A concentração molar e o volume são dados. Usando a fórmula rearranjada, podemos encontrar quantos mols de na OH são necessários para atingir essa concentração nesse volume. Cálculo da quantidade de matéria. N igual a M*V. N igual a 0,2 mol/L asterisco 0,5 litro. N igual a 0,1 mol. Converter a quantidade de matéria, mols, de na OH para massa. Por quê? O exercício pede a massa em gramas. Para isso, usamos a massa molar do na OH. Cálculo da massa molar do na OH. Massa molar do na igual a 23 g-mol. Massa molar do igual a 16 g-mol. Massa molar do H igual a 1 g-mol. Massa molar do na OH igual a 23 mais 16 mais 1 igual a 40 g-mol. Cálculo da massa de na OH. Massa igual quantidade de matéria, TN asterisco massa molar. Massa igual a 0,1 mol asterisco 40 g-mol. Massa igual a 4 g. Resposta: são necessários 4 gramas de hidróxido de sódio, na OH. Exercício 3. Resolu da lista de exercício unidades de concentral.pdf. Exercício 3. 3. Carbonato de cálcio é usado na fabricação de vidros, adubos e cimento. A massa de carbonato de cálcio, KCO, que deve ser dissolvida em água, admitindo-se a solubilização total do sal, para obter 500 ml de solução 0,2 mol/L é. O que o exercício pede? A massa de KCO necessária. Dados fornecidos. Volume da solução, 500 ml. Concentração molar TM 0,2 mol/L. O que precisamos calcular? A massa do soluto, KCO. Este exercício é muito similar ao anterior. Fórmula da concentração molar TM igual a NV quantidade de matéria, TN igual a M*V. Passo a passo da resolução. Converter o volume da solução de mililitro para litros. Por quê? A concentração molar é em mol/L. Cálculo da conversão. Volume, V igual a 500 ml. V igual a 500 ml 1000 ml por litro. V igual a 0,5 L. Calcular a quantidade de matéria, mols, de KCO necessária. Por quê? Usamos a concentração molar e o volume em litros para encontrar os mols necessários. Cálculo da quantidade de matéria. N igual a M*V. N igual a 0,2 mol/L asterisco 0,5 litro. N igual a 0,1 mol. Converter a quantidade de matéria, mols, de KCO para massa. Por quê? O exercício pede a massa em gramas. Para isso, usamos a massa molar do KCO. Cálculo da massa molar do KCO. Massa molar do K igual a 40 g-mol. Massa molar do C igual a 12 g-mol. Massa molar do igual a 16 g-mol. Massa molar do KCO igual massa molar do K mais massa molar do C mais 3 asterisco massa molar do O. Massa molar do KCO igual a 40 mais 12 mais 3 vezes 16 é igual a 40 mais 12 mais 48 é igual a 100 g-mol.
Cálculo da massa de KCO. Massa igual quantidade de matéria, N asterisco massa molar. Massa igual a 0,1 mol asterisco 100 g mol. Massa igual a 10 g. Resposta: a massa de carbonato de cálcio, KCO, necessária é de 10 gramas. Exercício 4. Nosso suco gástrico é uma solução aquosa de HCl, ácido clorídrico, com concentração 36,5.10 a 2 gl. Com base nessa informação, qual a concentração molar do ácido clorídrico no suco gástrico? O que o exercício pede? A concentração molar em mol/L do HCl, dados fornecidos. Concentração comum, C36,5 asterisco 10 sobrescrito 2 gl igual a 0,365 gl. O que precisamos calcular? A concentração molar M. Relação entre concentração comum, C, e concentração molar, MC igual massa do soluto, volume da solução M igual, massa do soluto, massa molar do soluto, volume da solução M igual, massa do soluto, volume da solução, massa molar do soluto M igual C, massa molar do soluto. Passo a passo da resolução. Calcular a massa molar do soluto, HCl. Por quê? Precisamos da massa molar para converter a concentração de Gl para mol/L. Cálculo da massa molar do HCl. Massa molar do H igual a 1 g mol. Massa molar do Cl igual a 35,5 g mol. Massa molar do HCl igual massa molar do H mais massa molar do Cl igual a 1 mais 35,5 é igual a 36,5 g mol. Calcular a concentração molar M usando a relação com a concentração comum. Por quê? A concentração comum, Gl, é dada. Dividindo A pela massa molar, G mol, obtemos a concentração em mol/L. Cálculo da concentração molar. M igual C massa molar do HCl. M igual a 0,365 Gl 36,5 g mol. M igual a 0,01 mol/L. Resposta: a concentração molar do ácido clorídrico no suco gástrico é 0,01 mol/L. Exercício 5. Resolua da lista de exercício unidades de concentral.pdf. Exercício 5. 5. Uma solução contém 8 gramas de NaCl e 42 gramas de água. Qual o título em massa da solução? E o seu título percentual? O que o exercício pede? O título em massa e o título percentual em massa da solução. Dados fornecidos. Massa do soluto, NaCl 8 gramas. Massa do solvente, água 42 gramas. O que precisamos calcular? Título em massa, tal. Título percentual em massa, porcento tal. Fórmulas. Massa da solução igual massa do soluto mais massa do solvente. Título em massa, tal, igual massa do soluto, massa da solução. Título percentual em massa, porcento tal, igual título em massa asterisco 100%. Passo a passo da resolução. Calcular a massa total da solução. Por quê? O título em massa relaciona a massa do soluto com a massa total da solução. Cálculo da massa da solução. Massa da solução igual massa do soluto mais massa do solvente. Massa da solução igual a 8G mais 42 gramas. Massa da solução igual a 50G. Calcular o título em massa, tal. Por quê? Aplicamos a fórmula do título em massa. Cálculo do título em massa. Tal igual massa do soluto, massa da solução. Tal igual a 8G 50 gramas. Tal igual a 0,16. Calcular o título percentual em massa, porcento tal. Por quê? O título percentual é o título em massa multiplicado por 100%. Cálculo do título percentual em massa. Porcento tal igual tal asterisco 100%. Porcento tal igual a 0,16 asterisco 100%. Porcento tal igual a 16%. Resposta: o título em massa da solução é 0,16 e o seu título percentual em massa é 16%. Exercício 6. Resolua da lista de exercício unidades de concentral.pdf. Exercício 6.
Quantos gramas de água são necessários, a fim de se preparar uma solução, 20% em peso, usando 80 gramas de soluto? O que o exercício pede? A massa de água, solvente, necessária. Dados fornecidos. Título percentual em massa, porcento tal 20%. Massa do soluto, 80 gramas. O que precisamos calcular? A massa do solvente, água. Fórmulas. Título percentual em massa, porcento tal, igual, massa do soluto, massa da solução, asterisco 100%. Massa da solução igual massa do soluto mais massa do solvente. Passo a passo da resolução. Converter o título percentual em massa para título em massa. Por quê? A fórmula do título em massa é mais direta para encontrar a massa da solução. Cálculo da conversão. Tal igual porcento tal 100%. Tal igual a 20% 100%. Tal igual a 0,20. Calcular a massa total da solução. Por quê? Usamos a fórmula do título em massa rearranjada para encontrar a massa da solução. Fórmula rearranjada e massa da solução igual massa do soluto tal. Cálculo da massa da solução. Massa da solução igual a 80 G 0,20. Massa da solução igual a 400 G. Calcular a massa do solvente, água. Por quê? A massa da solução é a soma da massa do soluto e do solvente. Subtraindo a massa do soluto da massa da solução, encontramos a massa do solvente. Fórmula rearranjada e massa do solvente igual massa da solução, massa do soluto. Cálculo da massa do solvente. Massa do solvente igual a 400 G, 80 gramas. Massa do solvente igual a 320 G. Resposta: são necessários 320 gramas de água. Exercício 7. Resolua da lista de exercício unidades de concentral.pdf, exercício 7. A análise de um vinho revelou que ele contém 18 ml de álcool em cada copo de 120 ml. Qual o título em volume desse vinho? O que o exercício pede? O título em volume do vinho. Dados fornecidos. Volume do soluto, álcool 18 ml. Volume da solução, vinho 120 ml. O que precisamos calcular? O título em volume. Fórmula do título em volume, igual volume do soluto, volume da solução. Passo a passo da resolução. Calcular o título em volume. Por quê? Temos o volume do soluto e o volume da solução, então aplicamos diretamente a fórmula do título em volume. Cálculo do título em volume. Igual volume do soluto, volume da solução. Igual a 18 ml, 120 ml. Igual a 0,15. Resposta: o título em volume desse vinho é 0,15. Note que o exercício não pede o título percentual, apenas o título em volume. Exercício 8. Resolua da lista de exercício unidades de concentral.pdf, exercício 8. 8. O soro fisiológico é uma solução de cloreto de sódio a 0,9%. A quantidade, aproximada, em mol de cloreto de sódio consumido por um paciente que recebeu 1.500 gramas de soro fisiológico é: o que o exercício pede? A quantidade de matéria, mols, de NaCl consumida. Dados fornecidos. Título percentual em massa, porcento tal, do soro fisiológico, 0,9%. Massa da solução, soro fisiológico 1.500 gramas. O que precisamos calcular? A quantidade de matéria, mols, do soluto, NaCl. Fórmulas. Título percentual em massa, porcento tal, igual, massa do soluto, massa da solução, asterisco 100%. Quantidade de matéria, N, igual massa do soluto, massa molar do soluto. Passo a passo da resolução. Converter o título percentual em massa para título em massa. Por quê? Precisamos do título em massa para calcular a massa do soluto. Cálculo da conversão. Tal igual porcento tal 100%. Tal igual a 0,9% 100%. Tal igual a 0,009.
Calcular a massa do soluto, NaCl, na solução. Por quê? Usamos a fórmula do título em massa rearranjada para encontrar a massa do soluto. Fórmula rearranjada em massa do soluto igual tal asterisco massa da solução. Cálculo da massa do soluto. Massa do soluto igual a 0,009 asterisco 1.500 gramas. Massa do soluto igual a 13,5 g. Converter a massa do soluto, NaCl, para a quantidade de matéria, mols. Por quê? O exercício pede a quantidade em mols. Para isso, usamos a massa molar do NaCl. Cálculo da massa molar do NaCl, já calculada no exercício 1. Massa molar do NaCl igual a 58,5 g-mol. Cálculo da quantidade de matéria, mols, de NaCl. N igual massa do soluto, massa molar do soluto. N igual a 13,5 g 58,5 g-mol. N 0,2308 mols. Resposta: a quantidade aproximada em mol de cloreto de sódio consumido é de aproximadamente 0,231 mol. Exercício 9. Resolua da lista de exercício unidades de concentral.pdf, exercício 9. 9. Uma solução foi preparada com 70 gramas de água destilada e 30 gramas de álcool etílico. Calcule o título e a concentração em gl essa solução. Densidade da solução igual 0,97 g/ml. O que o exercício pede? O título em massa e a concentração comum, em gl. Dados fornecidos. Massa do solvente, d'água 70 gramas. Massa do soluto, álcool etílico 30 gramas. Densidade da solução, 0,97 gramas por mililitro. O que precisamos calcular? Título em massa, tal. Concentração comum, C. Fórmulas. Massa da solução igual massa do soluto mais massa do solvente. Título em massa, tal, igual massa do soluto, massa da solução. Densidade, D, igual massa da solução, volume da solução. Concentração comum, C, igual massa do soluto, volume da solução. Passo a passo da resolução. Calcular a massa total da solução. Por quê? Precisamos da massa total para calcular o título em massa e o volume da solução. Cálculo da massa da solução. Massa da solução igual massa do soluto mais massa do solvente. Massa da solução igual a 30 g mais 70 gramas. Massa da solução igual a 100 g. Calcular o título em massa, tal. Por quê? Aplicamos a fórmula do título em massa. Cálculo do título em massa. Tal igual massa do soluto, massa da solução. Tal igual a 30 g 100 gramas. Tal igual a 0,3. Calcular o volume da solução. Por quê? Precisamos do volume da solução para calcular a concentração comum, gl. Usamos a fórmula da densidade rearranjada. Fórmula rearranjada, volume da solução igual massa da solução densidade. Cálculo do volume da solução. Volume da solução igual a 100 g 0,97 gramas por mililitro. Volume da solução 103,09 mililitros. Converter o volume da solução de mililitro para litros. Por quê? A concentração comum é expressa em gl. Cálculo da conversão. Volume, V igual a 103,09 ml. V igual a 103,09 ml 1000 ml por litro. V 0,10309 litro. Calcular a concentração comum, C. Por quê? Agora temos a massa do soluto e o volume da solução em litros. Cálculo da concentração comum. C igual massa do soluto, volume da solução. C igual a 30 g 0,10309 litro. C 290,99 gramas por litro. Resposta: o título em massa da solução é 0,3 e a concentração comum é aproximadamente 291 gramas por litro. Exercício 10. Resolua da lista de exercício unidades de concentral.pdf, exercício 10.
10. Um analgésico em gotas deve ser ministrado em quantidades de 3 mg por quilograma de massa corporal, não podendo, entretanto, exceder 200 mg por dose. Sabendo-se que cada gota contém 5 mg de analgésico, quantas gotas deverão ser ministradas a um paciente 70 kg? O que o exercício pede? O número de gotas a serem ministradas a um paciente de 70 kg, dados fornecidos. Dosagem recomendada: 3 mg de analgésico por quilograma de massa corporal. Dose máxima por vez: 200 mg. Massa do paciente: 70 kg. Quantidade de analgésico por gota: 5 mg gota. O que precisamos calcular? O número de gotas. Passo a passo da resolução. Calcular a dose total recomendada para o paciente de 70 kg. Por quê? A dosagem é dada por quilograma de massa corporal. Multiplicamos a dosagem pela massa do paciente. Cálculo da dose recomendada. Dose recomendada igual dosagem por quilograma asterisco massa do paciente. Dose recomendada igual a 3 mg quilograma asterisco 70 kg. Dose recomendada igual a 210 mg. Verificar se a dose recomendada excede a dose máxima permitida. Por quê? O exercício estabelece um limite máximo de 200 mg por dose. Precisamos garantir que a dose ministrada não ultrapasse esse limite. Comparação. Dose recomendada: 210 mg. Dose máxima: 200 mg. Conclusão: a dose recomendada de 210 mg excede a dose máxima de 200 mg. Portanto, a dose a ser ministrada deve ser a dose máxima permitida, que é 200 mg. Calcular o número de gotas correspondente à dose a ser ministrada. Por quê? Sabemos a quantidade de analgésico por gota e a dose total a ser ministrada, limitada a 200 mg. Dividimos a dose total pela quantidade por gota. Cálculo do número de gotas. Número de gotas igual dose a ser ministrada, quantidade de analgésico por gota. Número de gotas igual a 200 mg 5 mg gota. Número de gotas igual a 40 gotas. Resposta: deverão ser ministradas 40 gotas ao paciente de 70 kg, respeitando o limite máximo por dose.